Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios. Esse primeiro momento aqui, como nós vamos passar alguns anos, então eu não quero ter pressa. Então eu quero que você absorva bem as mensagens, o conteúdo. Então nesse primeiro momento eu quero fazer uma introdução com você, lhe situar na carta, dentro do contexto, para que nós possamos aprender melhor, devagar e sempre refletindo acerca da verdade de Deus. Então, nós vamos começar aqui no capítulo 1. Vamos ler aqui do capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pelo imenso privilégio que temos de louvar um Deus tão maravilhoso como o Senhor, um Deus que é bom, um Deus que o seu amor leal dura para sempre, um Deus que é criador de todas as coisas. Para nós é um privilégio adorar um Deus como o Senhor, porque não há outro como o Senhor, digno de ser adorado. E agora, ó Deus, estamos com a Tua palavra aberta, reconhecendo, ó Deus, a nossa dependência e necessidade da iluminação do Teu Espírito, sabendo nós que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. Por isso, ó Deus, nos dê compreensão, nos ajude na compreensão e, acima de tudo, ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz, a voz do bom pastor que fala às suas ovelhas, que possamos ouvi-la e atendê-la conforme o Teu querer e o beneplácito da Tua vontade. Abençoe, Deus, cada um dos que aqui se encontram, que estejamos nesta noite dispostos a ouvir e guardar em nosso coração a Tua preciosa palavra. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, por hoje, nós vamos ficar aqui com esses 3 primeiros versos. Como acontece com qualquer outro documento do Novo Testamento, aliás, na maioria deles, os diversos fatores sociológicos, econômicos e religiosos que formam o ambiente a qual a carta ou o livro está inserido, ele tem profunda influência na maneira de entender o livro que nós estamos pretendendo estudar. Nós nunca podemos desconsiderar, porque quando Deus escreve a igreja de Cristo, ela é uma igreja viva, atuante, e ela está situada em um local. E certamente, como uma igreja viva, situada em um local, a igreja de Cristo, ela, não diferentemente de nós, mas também uma instituição religiosa, ela acaba sofrendo as influências sociais, econômicas e religiosas que lhe cercam. Por isso, quando nós paramos para entender a complexidade e aquilo que envolve o contexto da igreja em todo o seu âmbito social, econômico e religioso, nos ajuda muito a ter uma compreensão. E se tratando desta carta em especial, a carta de Corinto, que Paulo escreve, compreender aquela região, compreender aquela cidade, aquele lugar, como as pessoas vivem, os fatores econômicos, sociais, religiosos, contribui profundamente para a nossa compreensão. Porque, infelizmente, nós veremos que
a igreja de Corinto ela foi grandemente influenciada e de forma negativa pelo desastre da própria cidade a qual ela está inserida. E muitas coisas que o apóstolo Paulo escreve para esta igreja têm reflexo na própria cidade. Até porque aquelas pessoas que se congregavam naquela igreja, todas elas eram daquela cidade. Uma vez eles eram pagãos, descrentes, e tinham como estilo de vida a maneira que todas as pessoas viviam naquele contexto. E quando eles se converteram, muitas pessoas ainda trouxeram consigo rastros culturais, sociais, religiosos, que influenciaram de forma muito negativa o contexto da igreja. Portanto, ter essa compreensão ajuda muito na própria compreensão profunda e na maneira de entender o que Paulo quis dizer ao escrever para esta igreja. Obviamente, aqui eu não quero fazer um estudo exaustivo, porque isso você pode adquirir se você tiver uma Bíblia de estudo, você pode dar uma olhada lá, pegar mais informações. Hoje, com acesso da internet, você pode botar lá Igreja de Corinto e ver muito do contexto social que envolve aquela igreja. Mas alguns fatores eu quero destacar aqui para nos ajudar a mergulhar um pouquinho e a entender a complexidade disso tudo. Primeiro, a história da cidade, ela se divide basicamente em duas partes. Como cidade-estado grega, ela floresceu antes quanto depois da Era Dourada de Atenas, ali por volta de 5 séculos antes de Cristo. Mas a cidade ela entrou em conflito com Roma, porque houve o momento da ascensão de Roma, e Roma então ela sai conquistando todos os territórios. E não foi diferente com a cidade de Corinto. E essa cidade então ela foi praticamente destruída em 146 antes de Cristo. E segundo os historiadores, esse local permaneceu sem atividade durante aproximadamente 100 anos, até Júlio César a refundar em 44 antes de Cristo, mas agora como colônia romana. E com certeza houve muitos motivos e interesses de Roma fazer isso, porque essa era uma cidade grega que havia sido invadida e destruída. Mas Júlio César olhou para aquela localidade e viu potenciais, obviamente políticos, sociais e econômicos acima de tudo. Em primeiro lugar, pela localização estratégica que ela tinha. O comércio se tornou a ideia econômica um objetivo maior de Júlio César em querer refundar essa cidade. Estavam presentes ali todos os ingredientes necessários para um rápido crescimento econômico, porque naquela localidade, a cidade de Corinto, ela era responsável por 2 portos para o comércio que ligava o Ocidente e o Oriente, sem falar do controle dos jogos istmos que nós conhecemos, das Olimpíadas. Então, ele percebeu o potencial econômico, social que aquela cidade tinha, por isso seu interesse de então refundar novamente esta localidade que havia sido destruída outrora por eles mesmos. E depois que ele então traz essa cidade à tona novamente, não muito tempo depois, mas cerca de 50 anos, ficou bem claro que a prosperidade, ela voltou à cidade quase que de imediato. E Corinto se tornou uma cidade muito rica. Então essa é uma informação precisa para toda a nossa compreensão ao longo da carta também. Uma cidade muito rica. E uma vez que o dinheiro atrai pessoas, assim como a carne morta atrai moscas, Corinto logo experimentou um grande fluxo de pessoas vindo de todos os lugares, seja do Ocidente, seja do Oriente, porque o dinheiro atrai
E essa cidade começou a ser bem vista pelas pessoas que queriam lucrar, porque ela cresce, a sua prosperidade, ela cresce de forma avassaladora, atraindo muitas pessoas para a cidade de Corinto. Então, o fluxo de pessoa é muito grande, tanto vindo de um lado quanto do outro. Só que, quando isso acontece, os malefícios, eles também acompanham todo o seu crescimento. Por exemplo, uma cidade muito movimentada como essa recebe pessoas de todo jeito, de todo tipo. Então, os romanos trouxeram consigo não somente as suas leis, mas também a sua cultura, as suas religiões. Como a igreja de Corinto era ainda historicamente grega, então ela manteve muito ainda dos seus laços, da sua religião, da sua filosofia, das suas artes. Ela também importou muita coisa do Oriente, que vieram as religiões de mistério do Egito, da Ásia, os judeus com a sua sinagoga e muitas outras misturas. Então, na cidade de Corinto, você encontrava gente de todo jeito, mentes também de diversas variedades. E como acontece muitas vezes em tais centros comerciais que crescem muito, a riqueza prospera, a depravação, ela também acaba florescendo ao lado. Imagine um lugar onde é muito frequentado, onde muitas pessoas passam, portos que ligam lugares a outro, então muito frequentado, e acontece que ali em Corinto a depravação floresceu ao lado de todo esse avanço. E esse é um ponto importante, porque de diversos assuntos que é tratado nesta carta, aproximadamente 11 assuntos diversos o apóstolo Paulo trata nesta carta. E um dos assuntos que ele trata de forma muito pesada é sobre sexualidade, sobre depravação, sobre imoralidade. De tal maneira, e não se assuste, mas é isso, de tal maneira que havia coisas horrorosas dentro da igreja, como, por exemplo, um rapaz ter relações sexuais com a mulher do seu pai. E não somente isso está acontecendo dentro da igreja, mas a igreja louvar esse tipo de procedimento dentro da igreja. De maneira que Paulo escreve, e nós veremos mais adiante, que ele sentencia essa pessoa a Satanás, devido a tamanha imoralidade dentro da igreja. Por isso que eu digo, entender o contexto à volta ajuda muito a compreender muito da dinâmica que acontece dentro da igreja. Afinal, a igreja ela está situada em um local, cercado por toda uma cultura que influencia muitas vezes diretamente a igreja. E no caso aqui, a igreja de Corinto, ela foi muito influenciada por todas essas questões de depravação sexual. A antiga Corinto havia conquistado uma fama tão grande de depravação sexual que Aristófanes, que é um dramaturgo grego, ele cunhou qualquer ato sexual de imoralidade, de depravação, ao nome da cidade de Corinto. Por exemplo, hoje, quando a gente quer dizer que um lugar é barra pesada, a gente diz que aquele lugar é só a Babilônia, né? Quando a gente quer dizer que um lugar é complicado, a gente diz, rapaz, ali é só a Babilônia, né? Exatamente o que esse dramaturgo grego, ele também associava. Qualquer lugar que tivesse uma conotação de depravação sexual, ele usava o termo corintiano. E aqui não é os torcedores do Corinthians, tá bom? Muito embora, enfim, desculpa. Então, ele fazia essa ligação com a cidade de Corinto. Tamanha fama eles haviam conquistado. Então, se era algo ruim relacionado à depravação sexual, era a igreja, era a cidade, não a igreja, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ganhou esta fama, assim como a Babilônia é um lugar que ganhou fama para lugares ruins, lugares complicados, é ali a Babilônia. Então, ele acabou que dando
esse título, né, essa fama à cidade, exatamente por causa da tamanha depravação sexual que ocorria ali na cidade de Corinto. A sala de Asclépio, conhecido por muitos como Esculápio, né, que é uma entidade de deus grego, no Museu de Corinto, ainda hoje, há testemunho silencioso dessa faceta da vida da cidade. Ali, em 2 paredes, há um grande número de ofertas feitas de barro que reproduzem genitálias humanas que haviam sido oferecidas para essa divindade que é conhecida como a divindade da cura, que é aquela que você vê no dialeto dos médicos, né? Ali o Esculápio. Então, muitas pessoas faziam ofertas para ele e tinham as imagens das suas genitálias exatamente porque essas pessoas haviam sido devastadas por doenças venéreas. Então, ainda hoje há um testemunho silencioso desta fama maldita, em todos os sentidos, da cidade de Corinto relacionada à sua depravação sexual. Então, aquela igreja certamente tinha um grande desafio, que é o desafio que o próprio apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos. Inclusive, eu citei esse versículo ontem aqui no nosso encontro de casais, que Deus nos chama para não nos amoldarmos a este século, mas transformá-los pela renovação que há em nossa mente. Hoje, a Igreja de Cristo continua tendo os seus desafios, porque a Igreja de Cristo é plantada em cada lugar dos mais diversos espalhados pelo mundo, e ela vai ter um grande desafio de não ser influenciada por todo o pensamento, por toda a ideologia, por tudo aquilo que acompanha aquele lugar. Nós temos um desafio. A igreja brasileira tem esse desafio. Nós vivemos em contexto também de muita depravação sexual, sim ou não? E nós temos um grande desafio de manter a pureza, de dizer não, de dizer que essas coisas são pecados. E muitas vezes nós encontramos hoje certas igrejas meio que negociando para tentar, de alguma maneira, falar a voz desse povo. Quando ela faz isso, muitas vezes ela abre mão dos seus princípios e dos seus valores, e ela acaba importando certos tipos de comportamentos que são inadequados para o povo de Deus. Hoje, em muitas igrejas, se acha normal o divórcio. Hoje, muitas igrejas se acham normal a fornicação, pessoas terem relações sexuais antes do casamento e muitas outras coisas. Nós importamos aquilo lá de fora e muitas vezes influenciados por toda a mentalidade que nos acompanha, porque um dia nós também vivemos isso, muitas vezes nós trazemos isso para a igreja e talvez pode ser que a gente chegue como a igreja de Corinto, que via um camarada tendo relação com a mulher do seu pai e está tudo de boa. E ninguém diz nada, e está tudo certo, e está tudo normal. Isso reflete a mente e o coração influenciado. Quando o nosso padrão se torna a própria sociedade, a nossa vida, a nossa volta, nós nos perdemos. Ora, se o padrão de pureza da igreja de Corinto fosse a própria cidade de Corinto, ora, gente, né, seria complicado. Porque se a cidade era conhecida por isso, então eles, rapaz, então nós estamos bem. Aqui a gente não é tão depravado como eles, né? Mas o nosso padrão nunca pode ser o contexto social em que nós vivemos. Nós só podemos ter um referencial, que nem sou eu e nem é você. Mas a igreja só tem um referencial, é Cristo. Ele deve ser o referencial principal para nós. Porque a Bíblia diz isso. Deus disse, sede santos, porque o Arthur é santo, é isso que diz a Bíblia? Não. Sede santos, porque eu sou santo. Ele é o padrão da sua igreja. Portanto, nós precisamos cuidar bem
do contexto em que nós vivemos. Caso contrário, nós seremos extremamente influenciados. E nós veremos isso nesta carta, essa tragédia. Muitos estudiosos chamam a igreja de Corinto como a catástrofe corintiana. Tamanho desastre acompanhou aquela igreja. É uma das piores igrejas que nós encontramos no Novo Testamento. Nós veremos que o tom da escrita de Paulo para esta igreja é um tom de escrita de exortação. Por isso é muito complicado quando você faz a leitura de Corinto e você desconsiderar tudo isso. Então, nós veremos com a exposição ao longo do tempo como Paulo lida com todas essas questões. Então, essa era uma marca da cidade de Corinto. A sua fama lhe acompanhava. Então, não somente isso, mas a manifestação religiosa de Corinto era também tão diversificada quanto a sua população. Como eu falei, era uma cidade que recebia muitas pessoas, tanto do Ocidente como do Oriente. Então era muito comum você ver uma mistura muito grande de religiões. Tanto é que você vai ver em diversos momentos Paulo passando por aquela região e você encontra ali altares para os deuses desconhecidos, né? Para não deixar ninguém do lado de fora. Então, são regiões, localidades onde há um espaço, uma diversidade muito grande de religião. Então, a manifestação religiosa de Corinto era muito grande, assim também como a sua população. Então, como ela recebia pessoas de todos os lugares, então você vai encontrar isso também dentro da igreja. A igreja era um espelho da cidade em muitos aspectos. Por isso você vai ver em diversos momentos Paulo escrevendo para eles e falando exatamente isso. Ele vai dizer nos judeus, gregos, escravos, livres. Ele vai usar várias vezes essas expressões, porque o corpo da igreja ali era diversificado também. Havia gente de toda categoria. Então, havia uma diversidade muito grande, e dentro da igreja também. E, em grande parte, a igreja de Corinto era uma igreja gentílica. Muito embora houvesse judeus ali dentro, mas, sem sombra de dúvidas, em uma minoria. Porque quando nós olharmos para os assuntos que Paulo trata, pelo menos em 3 ocasiões, ele fala do modo antigo de vida em que eles viviam e indicam explicitamente que eles eram idólatras e, por conseguinte, em sua maior parte, gentios. Então, grande parte dos irmãos que compunham o quadro daquela igreja eram gentios, certo? Então, o quadro que predomina nesta igreja é gentio. Vejamos aqui alguns problemas antes de nós rapidamente aqui meditarmos nos versos que nós acabamos de ler. Essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo está lidando com esta igreja. Primeira vez que o apóstolo Paulo esteve com essa igreja, nós vemos ali o relato em Atos, capítulo de número 18. Paulo passa um bom tempo ali naquela cidade. E depois que Paulo sai de lá, ele recebe informações de que as coisas não estavam indo muito bem. E Paulo, então, ele escreve uma carta para esta igreja. Nós temos aqui acesso a 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja. Mas, segundo historiadores, há pelo menos mais uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns dizem que tem mais 2, mas o fato é que houve outras tentativas de Paulo falar com esta igreja. Quando nós estivermos fazendo a exposição aqui, nós veremos. Paulo sempre faz menção a isso. Por exemplo, quando ele estiver lidando com o fato dessa situação que eu acabei de explicar aos irmãos, do rapaz que estava tendo relação sexual com a esposa, com a mulher do seu pai, no caso não era sua mãe, era sua madrasta. Então,
quando Paulo escreve para falar disso, ele vai dizer, olha, eu já tinha falado para vocês o que vocês deveriam ter feito. Eu já tinha dito para vocês que vocês deveriam ter resolvido isso aí. Era para vocês ter colocado um ponto final nisso aí. Então a gente vai ver que Paulo já tinha escrito para esta igreja. Mas pelo que parece, eles não deram a devida importância para aquilo que Paulo havia dito. A grande verdade é que havia uma certa relação complicada de animosidade entre o apóstolo Paulo e esta igreja. Não era uma relação muito boa. O apóstolo Paulo, quando saiu de lá, ele teve problemas com esta igreja. E nós vamos ver, no decorrer das nossas exposições, alguns tipos de problemas que o apóstolo Paulo teve. Um deles era acerca do seu apostolado. O seu apostolado estava sendo colocado em xeque naquela igreja. Os irmãos já não estavam mais respeitando a autoridade do apóstolo Paulo. E nós vamos ver que em diversos momentos Paulo tem que escrever e fazer defesas do seu apostolado para aquela igreja. E não somente isso, as coisas que ele havia ensinado para aquela igreja estavam se perdendo. E nós vamos ver em outros momentos ainda depois que houveram várias pessoas que entraram dentro daquela igreja e estavam querendo roubar de Paulo a autoridade e ensinando coisas estranhas para os demais irmãos que estavam ali presentes. Um outro problema que nós veremos ao longo de toda a exposição dessa carta, que é inclusive uma questão chave, é um problema teológico básico, que é a questão da espiritualidade, certo? Nós vamos ver isso no decorrer das nossas exposições, que esse era um outro problema que tinha a igreja de Corinto. Eles se achavam espirituais demais. E Paulo vai escrever para eles para dizer, olha, vocês se acham muito espirituais, mas olha a vida de vocês. Olha o testemunho de vocês. Como é que vocês são espirituais demais e estão vivendo desse jeito? Então, Paulo vai questioná-los exatamente com a vida deles, a maneira com que eles estavam vivendo. Então, nós vamos encontrar aqui, na carta aos Coríntios, várias contribuições teológicas. Nós vamos aprender sobre escatologia. Paulo faz uns tratados muito lindos sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre o evangelho e a vida ética. Muitos conselhos para a vida prática o apóstolo Paulo vai trazer para nós também sobre diversos assuntos. Aqui nós vamos aprender sobre casamento, vamos aprender sobre imoralidade, como eu já falei, vamos aprender sobre problemas entre irmãos, sobre divisões, sobre dons espirituais, que talvez seja um dos assuntos que mais as pessoas recorrem à carta de Corinto. Então, diversos assuntos nós iremos aprender aqui, também questões éticas. E também sobre a igreja. Nós vamos aprender também sobre a igreja nesta carta maravilhosa. Aqui nós vamos aprender sobre o que é o templo, o que é o corpo, todas essas expressões Paulo usa aqui também quando ele escreve para a igreja de Corinto, ok? Então, dadas essas considerações, vamos aqui para os 3 primeiros versos da nossa carta. Vamos ler novamente, talvez você tenha esquecido, para a gente fazer aqui uma breve reflexão nesses 3 versos. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.
quase todas as cartas daquele período, elas começam com esse tipo de saudação. O nome do autor, o destinatário e os cumprimentos. Com grande frequência, eles também muitas vezes colocam ação de graças ou uma oração aos deuses ou o bem-estar do destinatário. E Paulo, nessa carta, ele inicia um hábito que manterá até o fim da sua vida. Todas as cartas que nós pegamos de Paulo, ele praticamente faz esse tipo de introdução, esse tipo de abertura. E há algo interessante nessa saudação que o apóstolo Paulo faz. Porque ele, já na saudação, ele começa a trabalhar os assuntos que ele pretende desenvolver na própria carta. Mesmo que seja de forma formal ou informal aqui na saudação, a mente de Paulo já está trabalhando nas seríssimas questões em que ele deseja trabalhar naquela igreja. Vejamos aqui no versículo 1. Olha como ele começa. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ora, eu acabei de dizer sobre um dos problemas que o apóstolo Paulo estava enfrentando com esta igreja. Você lembra o que foi que eu acabei de dizer? Que esta igreja estava com dificuldade de reconhecer o que no apóstolo Paulo? O seu apostolado. Então essa era uma igreja que estava querendo bater de frente com a autoridade apostólica de Paulo. Então ele, quando começa a se dirigir em sua saudação, ele certamente pensou nas palavras em que ele iria se dirigir a esses irmãos. Então a primeira coisa que Paulo queria aqui fazer era lembrá-los de quem ele é e sobre a autoridade que ele tem sobre esta igreja. Por isso ele começa dizendo, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Havia muita gente nesta igreja, a gente vai ver bem mais lá para frente, que se intitulavam apóstolos também. E Paulo então começa aqui fazendo uma defesa da sua própria vocação, do seu chamado. Paulo está querendo dizer que ele não foi um apóstolo ou auto se intitulou, mas ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo não se intitulou apóstolo ou era apóstolo por vontade do homem ou por vontade própria, mas o apóstolo Paulo era um apóstolo segundo a vontade de Deus. Então ele começa a tratar com essa igreja, apresentando as suas credenciais, a sua autoridade. Já que o clima é tenso entre eles, então Paulo quer preparar o caminho para mostrar que ele tem autoridade para escrever para esses irmãos, para exortar esses irmãos, para educar esses irmãos, para ensinar esses irmãos, para corrigir esses irmãos por um fator. O fator dele ter sido chamado por Deus para ser um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então ele prepara o ambiente e diz isso para eles. Eu, Paulo, sou um homem chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essa é a base do seu ministério, o seu chamado. Ele é alguém que foi chamado por Deus, não se intitulou, então ele não é um falso apóstolo, como muitos que ali estavam atacando a sua autoridade, difamando o seu nome. E Paulo, então, em sua defesa, ele já começa se apresentando, mostrando para aqueles irmãos quem de fato ele é, lembrando esses irmãos quem ele é. Ele é um apóstolo, não segundo a vontade dos homens, mas um apóstolo segundo a vontade de Deus. Nós já falamos aqui em outro momento sobre isso. Paulo não foi um dos 12 que acompanhou de perto o ministério de Jesus, mas Paulo é tido como apóstolo fora do tempo,
porque o próprio Cristo apareceu para o apóstolo. Tudo o que ele aprendeu aos pés do próprio Cristo. Ele não aprendeu com outros apóstolos, mas ele mesmo aprendeu com o próprio Cristo e recebeu o chamado do próprio Cristo para pregar o evangelho, para plantar igrejas, das quais essa igreja, a igreja de Corinto, havia sido plantada, fundada pelo próprio apóstolo Paulo, porque ele havia sido chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E aqui ele apresenta o nome, depois ele diz Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Visto que esse nome, Sóstenes, essa pessoa, ela parece não ter nenhuma relação com a carta em si. E nós não encontramos menção dele praticamente em nenhum outro lugar. E é possível que, e aqui Paulo obviamente está também fazendo uma distinção, somente ele é apóstolo, né? Ele faz uma distinção entre ele e o irmão Sóstenes. Segundo os historiadores, é possível que esse irmão seja apenas um colega de Paulo e alguém que seja conhecido pela própria igreja de Corinto. Então, Paulo faz as suas credenciais e ele apresenta um irmão que é colaborador, que é cooperador de Paulo, que é amigo de Paulo, está com Paulo, reconhece o ministério de Paulo, reconhece o chamado de Paulo, reconhece o apostolado de Paulo e que é conhecido desses irmãos. E certamente mencionar o nome desse irmão pode causar impacto na própria comunidade. Eita, Sóstenes está com Paulo, Paulo está com ele. Deve ser algum irmão de influência dentro da comunidade e que saber que ele está com Paulo causa influência nos demais. Então, Paulo está querendo dizer, olha, o irmão Sóstenes é alguém que está comigo e que reconhece o meu ministério, reconhece a minha vocação, reconhece a minha autoridade. E isso é importante lá dentro daquele contexto da igreja, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que passava por problemas de divisão. Eles tinham atribuído certas autoridades a alguns personagens, como nós vamos ver ainda no decorrer da exposição dessa carta. Em alguns momentos, Paulo vai dizer, uns dizem que é de Apolo, uns dizem que é de Paulo. Eles tinham essa mania de fazer isso, dividir a igreja em nomes de pessoas. E Paulo, então, aproveita a influência desse irmão para dizer que esse é o irmão que reconhece a autoridade de Paulo sobre aquela igreja local e sobre aquela comunidade. E aí no versículo 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Apesar de tudo, apesar de todas as implicações, apesar de tudo que nós aqui apresentamos, apesar de toda a infelicidade desta igreja, de ter abraçado tantas coisas negativas para si, apesar desta igreja ter se tornado uma das piores, mas ainda assim, essa era uma igreja de Cristo Jesus. E isso é importante se dizer, porque a igreja de Cristo, muito embora, como eu acabei de dizer, aqui eles fizeram isso, atribuíam a figuras humanas, a Paulo, a Apolo e alguns outros personagens, é muito importante nós lembrarmos disso, que a igreja de Cristo não tem um dono humano. A igreja pertence a uma pessoa. A igreja é de Deus. Por isso Paulo disse, a igreja de Deus que está em Corinto. Apesar de tudo, essa era uma igreja que pertencia a Deus. E nós nunca podemos nos esquecer dessa verdade. A igreja é dele.
é propriedade dele. Foi comprada pelo sangue de Cristo. É propriedade exclusiva de Deus. É povo de Deus. É a noiva dele. Por pior que seja, pelos desastres que possam acompanhar muitas vezes a trajetória, mas ela tem um dono. E esse dono é Deus. E Paulo queria lembrar esses irmãos que muitas vezes têm o hábito de querer encontrar donos humanos para esta igreja. E Paulo está dizendo, a igreja pertence a Deus. Então perceba que ele já está tratando das questões raízes desta igreja, que era uma igreja que tinha problemas partidários. Era uma igreja que tinha problemas partidários. E Paulo está dizendo, essa igreja, ela é de Deus. Ainda aqui no capítulo 1 ele vai falar sobre isso. Essa igreja não é de Apolo, não é minha, muito embora eu tenha contribuído, mas apenas um trabalhou, o outro trabalhou, mas Deus é que é o dono dessa igreja. Da mesma forma, irmãos, esta igreja aqui, essa igreja não pertence a mim. Essa igreja não pertence a você. Muito embora nós sejamos participantes disso tudo, mas a igreja é de Cristo. A igreja é de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado dela. Porque ela tem um dono. É muito triste quando nós vemos em vários segmentos religiosos figuras humanas, muitas vezes detendo para si o direito de como se a igreja fosse deles. É muito triste. Não deve haver cara de homens à igreja. E muitas vezes o que você encontra na placa da igreja a cara do indivíduo, como se a igreja fosse dele. Mas a igreja não pertence a homens. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E aqui Paulo faz questão de lembrar esses irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto. O próprio Deus havia pensado, planejado e decidiu colocar uma igreja naquela cidade. E aqui é importante. Porque, humanamente falando, se dissesse, vamos plantar uma igreja, aqui, lembrando, aqui, vou usar aqui o nosso contexto, vamos plantar uma igreja lá na Bica. Talvez uns e outros aqui, eita pastor, logo na Bica, como é que a gente vai fazer a evangelização lá? Se fosse em Fortaleza, vamos plantar uma igreja lá no Pirambu, ou lá no Alto do Bode. Vixe! Deus decidiu, porque a igreja é dele, Deus decidiu plantar uma igreja em Corinto, no olho do furacão, em uma cidade extremamente complicada, depravada. Deus decidiu plantar uma igreja lá. Agora, Deus decidiu plantar uma igreja naquele lugar, para que aquela igreja fosse sal e luz naquele lugar. O problema é que não estava acontecendo isso. A igreja estava sendo influenciada. E como nós já vimos, como Jesus falou, quando a igreja deixa de ser o sal, quando ela perde o seu sabor, o que acontece com ela? Para nada presta, senão para ser pisada e lançada fora. Então, nós temos um papel. Deus nos colocou no mundo. Essa é a razão pela qual Deus nos salvou e não nos chamou. Porque Ele deseja nos usar neste mundo caído, neste mundo mau, nos contextos mais sombrios, aonde as trevas são mais densas, é onde tem a maior necessidade de uma luz acesa. E Deus quer usar exatamente o seu povo, a sua igreja. Então, aprove Deus, em sua soberania, usar o apóstolo Paulo, que é apóstolo, chamado por ele mesmo, pela vontade de Deus. E Deus disse, vai para lá. Vai para lá. E Paulo, obediente ao seu chamado, vai até esse lugar, até essa cidade, para plantar uma igreja. Uma igreja não dele, mas uma igreja
De Deus. Por isso Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. E por isso ele diz, olha, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser o quê? E chamados para ser o quê? Santos. Perceba como Paulo está tocando na ferida deles. Vocês são a igreja dele. Vocês foram santificados por ele, pelo sangue de Cristo. E vocês foram chamados para ser santos. O chamado de vocês aí, onde Deus colocou vocês, é para ser santos. Da mesma maneira, o nosso chamado também. Deus nos colocou aqui, nesta localidade, nessa cidade, Cascavel, que só tem cobra, para a gente ser santo. Santo. Deus colocou você aonde colocou para você ser santo. Por mais difícil que seja, pastor, é porque o senhor não conhece o meu trabalho, o negócio é complicado, o povo é imoral, tem a boca suja. Deus quer usar você em Corinto. Deus quer usar você em Corinto. Deus chamou você para ser santo. E Deus fez isso. Ele chama esta igreja que é dele. Coloca ela lá. Os que são santificados e chamados para ser santos. E essa não era uma exclusividade desta igreja, que é o que ele diz no restante do verso. Com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa não é só a realidade da igreja de Corinto. Essa é a realidade da igreja de Deus em todo o mundo. A igreja é dele. E ele escolheu colocar cada um em cada lugar diferente. Mas de maneira que tudo isso é dele. Então ele diz, olha, vocês são chamados para ser santo, mas esse chamado não é só de vocês, porque esse chamado é também para todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Em cada igreja que Deus coloca, todas elas têm um chamado para ser santo, para ser diferencial, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. E são exatamente nesses lugares mais complicados que Deus quer usar a sua igreja, que Deus quer usar o seu povo. Por isso que eu disse que nós temos um desafio de sermos santos neste mundo profano. Nós temos um desafio de ser puros em um mundo depravado. Mas esse é o nosso chamado. Porque se assim não for, nós não faremos nenhuma diferença. Nós seremos como eles. Mas Deus nos chama para ser santos. A ideia de santo é que Deus nos chamou, nos separou para Ele, para um objetivo, para um propósito. E o propósito é esse, que sejamos santos, como Ele é santo. Então, o referencial para essa igreja não pode ser a própria cidade. O nosso referencial não pode ser a sociedade que nós vivemos. Ah, mas as pessoas acham tudo isso normal. É normal para elas. Mas o que Deus pensa sobre isso? O padrão da igreja não pode ser o referencial. O padrão da igreja não pode ser as leis constituídas pelos homens. Porque se amanhã aprovarem o casamento homoafetivo, a igreja não pode consentir com isso. E nós não podemos abrir as portas da nossa igreja e celebrar casamentos homoafetivos aqui dentro, porque lá fora está todo mundo fazendo. Nós fomos chamados para ser santos. Para ser santos. E muitas vezes pode ser que paguemos o preço por causa disso. Mas Deus tem nos chamado a sermos referenciais diferentes. Então, perceba o propósito de Deus na vida daquela igreja. Deus coloca eles lá, os que têm sido santificados e chamados para ser santos. Essa é a realidade
de toda a sua igreja, de todos aqueles que invocam o seu nome, em toda parte, em todo lugar, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele encerra com a boa saudação bíblica: a graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só havia uma razão pela qual Deus havia salvo pecadores em uma cidade tão desgraçada como aquela: a graça. Deus não salvou aquele punhado de irmãos ali naquela cidade porque eles eram melhores do que os outros, não. Nós somos o que somos, não por mérito nosso. Somos o que somos pela graça de Deus. Deus quer nos usar como modelo. Deus quer pegar um miserável pecador como eu, ex-usuário de droga, perdido, aquele menino que toda mãe dizia: não ande com ele. Esse era eu. E Deus quer pegar pessoas como eu, transformar, para mostrar para os outros como Ele é poderoso para fazer isso. Então Deus faz isso pela sua graça. E Deus pega aqueles irmãos de Corinto, porque ninguém dava nada pela cidade. A cidade toda tem uma fama terrível. Aquela cidade tem uma fama de depravação, de imoralidade. Deus pega aquele punhado e diz: eu vou mostrar como eu sou poderoso para transformá-los. Vocês serão a prova de como eu sou poderoso para transformar. E tudo isso é por graça. Graça. E Paulo está lembrando esses irmãos desta graça que chegou até eles e que transformou a vida deles, que os separou para Deus, a qual Deus os chama para ser santos. E ele diz: graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus de Cristo. Eu quero encerrar aqui com os irmãos, lembrando você desta verdade, aqui, de muitas outras que nós vamos meditar ao longo desta carta, mas eu quero enfatizar isso para nós orarmos mais uma vez. Nós vivemos em um contexto também muito ruim. Aqueles irmãos viviam em uma cidade complicadíssima, muito difícil, por tudo aquilo que acompanhava a cidade, por todo o seu estilo de vida. Talvez alguém que desejasse viver uma vida pura, num contexto como aquele, muito difícil. Muita depravação, muitas religiões, havia muitos cultos pagãos de natureza sexual. Era um negócio assim muito, muito forte dentro daquela cidade. Então, certamente, manter-se puro em meio a tudo aquilo, muito difícil. Assim como também hoje nós temos um grande desafio. Manter-se puro em nossos dias hoje não é nada fácil, muito difícil. Hoje nós temos acesso muito fácil a todo tipo de imoralidade, seja nos nossos aparelhos, smartphones, seja na televisão, seja na rua, seja em qualquer lugar. E isso hoje está se tornando cada vez maior e tem tomado uma força e proporção também maior. Porque as pessoas hoje não somente vivem na imoralidade, mas como elas querem nos forçar também a abraçar esse tipo de imoralidade. Então nós temos um desafio. E nós precisamos lembrar que Deus tem nos chamado para sermos santos. Neste mundo mal, Deus tem nos chamado a viver um padrão dele mesmo. Sermos santos porque Ele é santo. O referencial é Ele. Nunca foi fácil ser de Deus em nenhuma época. Em todas as épocas, o povo de Deus enfrentou os seus dilemas. E hoje nós estamos enfrentando os nossos.
Mas nós precisamos lembrar disso. A igreja é de Deus. Você não nasceu em uma outra época porque Deus não quis. Aprove Deus trazer a sua existência no tempo agora, neste presente momento. E Deus quer usar a sua vida, não há 500 anos atrás. Deus quer usar a sua vida agora. Deus plantou esta igreja e Deus quer usar esta igreja agora. Assim como Ele usa toda a sua igreja espalhada em toda a face do planeta. Porque a igreja é dele e tudo o que Ele faz com propósitos. Deus nos salvou pela sua graça, não por nenhum mérito nosso, mas Ele nos dá o rico privilégio de nós sermos participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo inteiro. Então nós temos uma responsabilidade para com essa cidade. A igreja de Corinto tinha uma responsabilidade para com aquele lugar. E nós temos uma responsabilidade para com este lugar. Que esta igreja, ela possa ser um farol em nossa comunidade. Ainda que todas as outras igrejas caiam ao nosso redor, que esta igreja possa se permanecer de pé, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos deu gratuitamente a sua graça. Graça e a paz seja com todos nós.